Os achados da avaliação é que vão traçar as condutas do fisioterapeuta, mas hoje em dia não se fala mais em prática sem estar baseado em evidência. Então, para a prática estar baseada em evidência, é importante saber pesquisar os artigos, as evidências nas bases de dados. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que são bases de dados? São bibliotecas virtuais que vão armazenar um grande número de artigos científicos. As principais bases de dados que nós aprendemos são da área de saúde, como a PubMed, Cochrane Library, o Embase, Cielo, Lilacs, que são mais da América Latina, e a Pedro, que é específica para a fisioterapia. Mas quando falamos de telesaúde, é importante também pesquisar em bases de dados de tecnologia, como a IE e a ACM. Você sabe pesquisar nas bases de dados? Para uma busca eficiente, é importante estabelecer a pergunta condutora. O que você quer saber sobre aquele tema? Qual desfecho é importante para você? Qual a intervenção que você tem interesse em ver as evidências? E então definir quais bases de dados realizará a busca. E verificar quais os descritores ou termos utilizados naquela base de dados, ou utilizar palavras-chave de interesse. E, para concluir a estratégia, relacionar esses termos através de operadores booleanos. Mas qual a diferença de descritores de saúde, termo de busca e palavra-chave? Os descritores de saúde DEX fazem parte de uma plataforma da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e inclui descritores em português, inglês, espanhol, francês, diversas línguas. Já os termos de busca MESH fazem parte da National Library of Medicine, que é americana, então está restrito a termos em inglês. Eles são a terminologia padronizada, um vocabulário controlado com o objetivo de auxiliar na definição do assunto e no encontro de artigos de interesse. Se não faz parte de uma terminologia padronizada, a título de trabalho você coloca que é uma palavra-chave, pois não faz parte dessa terminologia padronizada. Na busca de um descritor, utilize o site DEX e realize uma busca. Você pode selecionar os métodos de busca. Qualquer termo, a pesquisa vai ficar mais abrangente, um termo exato fica mais específica. E então, insira o termo nesse espaço destacado de vermelho e depois realize a busca clicando no botão verde que tem a lupa. Um exemplo, se eu quiser buscar telereabilitação. Quando realizei a busca por telereabilitação, não teve nenhum resultado encontrado. Então, eu posso tentar mudar esse termo. Eu lembro da aula de contexto histórico, em que o termo utilizado era telemedicina. Quando eu pesquiso telemedicina, aparecem 7 resultados. E então, eu vou ver a descrição para ver qual se encaixa melhor no que eu quero. O primeiro termo que aparece é coordenador clínico de telesaúde, e eu não tenho certeza se esse termo se encaixa, então eu posso ver detalhes. Quando eu vejo os detalhes, na nota de escopo eu vejo que isso significa pessoal de saúde treinado para facilitar a prestação dos serviços de cuidados de saúde e ou educação em saúde de forma síncrona ou assíncrona, utilizando tecnologia de videoconferência. E é exatamente esse termo que se encaixa na telereabilitação. Então, eu vou utilizar esse termo quando eu for realizar a busca. Agora que encontrei o primeiro termo, eu vou ter que relacionar ele com outro termo. Eu relaciono ele através de operadores booleanos. Digamos que eu quero pesquisar a telereabilitação em uma doença pulmonar. E aí eu coloco telereabilitação, END, e doença pulmonar, e vão aparecer os artigos que têm a telereabilitação e a doença pulmonar em comum. Mas digamos que alguns artigos aparecem com a palavra doença pulmonar e outras doença respiratória, que são a mesma coisa e você quer qualquer um dos dois termos. Então, você pode usar doença pulmonar ou doença respiratória, or que é em inglês. E aí a busca vai se tornar mais abrangente. Outro exemplo poderia ser telereabilitação ou atendimento presencial. E aí você teria uma busca mais abrangente nesse sentido. Mas digamos que nessa busca você encontrou muitos artigos de Covid e você não quer pesquisar sobre Covid. Então você pode usar o EndNote. E aí vai pesquisar telereabilitação, mas exclui todos os que tenham o termo Covid, porque você não quer artigo com tema Covid. Vamos colocar em prática?
Eu escolhi a base de dados PubMed, que é uma das principais da área de saúde. Quando você entra no site, aparece essa página. Você rola para baixo e encontra o termo MESH. Clica nele para a gente fazer a nossa estratégia de busca. Quando você clica em Mesh, ele vai para essa página e você vai entrar a palavra de seu interesse nessa área marcada de vermelha. Lembrando que é uma plataforma em inglês, então o termo tem que estar em inglês. Por exemplo, eu digitei o termo telereabilitação e clica no botão azul de pesquisar. E aí a própria palavra, né, telerehabilitation, é um termo, então você já pode usar ela. A plataforma não me deu outros termos que poderiam ser mais específicos. Então eu já clico nesse botão marcado de vermelho para ir montando minha estratégia de busca. Então o termo já vai aparecer no quadrado acima. Logo embaixo tem a opção do operador booleano, para você escolher o AND, o OR e o AND NOT, que vai ser muito importante quando você for escolher já o seu segundo termo para relacioná-los. O segundo termo que eu quis relacionar foi fisioterapia, para ser algo mais específico da fisioterapia dentro da telereabilitação. E quando eu apertei o botão azul de search, né, de pesquisar, apareceram 4 itens. E aí eu vou ver qual desses termos de fisioterapia se encaixa mais no que eu quero, lendo as descrições. Foi o primeiro, então eu marco o quadradinho azul e aperto o botão marcado de vermelho de Add Search Builder. Confere no quadrado acima se a estratégia está toda certinha com o seu primeiro termo, que no caso foi Telerehabilitation, o AND, o operador booleano correto, e o fisioterapia que você escolheu. E então aperta Search embaixo, que está destacado de vermelho também. Quando eu pesquisei, apareceram 227 artigos correspondentes a essa busca. Se eu quiser especificar mais essa busca, eu posso utilizar esses acessórios na margem esquerda. Então, filtrar por ano de publicação, tipo de estudo ou adicionar outros filtros. Após realizar a busca, é importante avaliar se os artigos encontrados possuem uma boa qualidade metodológica. Existem instrumentos como o Prisma, o Strobe, que é para estudos observacionais, que avaliam a qualidade metodológica desses artigos. Pois se for um artigo cheio de viés, você não vai poder confiar naqueles resultados. Sempre que possível, dê preferência aos artigos que representam uma evidência mais robusta, que estão no topo da pirâmide, como as revisões sistemáticas de ensaios clínicos com meta-análise. A telereabilitação cresceu muito nesses últimos anos de pandemia, mas a perspectiva de crescimento futuro é maior ainda. Devido aos avanços tecnológicos, estamos vendo cada vez mais a implantação da telesaúde por planos de saúde aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. E também um aumento de número de artigos e publicações nesse sentido. Então é importante saber buscar, estar buscando, se atualizar, para a gente poder oferecer sempre o melhor ao nosso paciente.